Desde o começo do ano, o Ministério Público denunciou 6 prefeitos do interior do estado por crimes de corrupção. Para falar sobre essas investigações e como o MP vem combatendo a corrupção em Alagoas, eu converso agora com o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Jucá. 6 é um número alarmante ou é ainda um começo? É o início, porque o Ministério Público tem várias investigações que envolvem dezenas de prefeitos e essas investigações não foram concluídas. Lamentável é que a nossa terra possui uma referência nacional. Quem foi o maior prefeito do Brasil? Sinônimo de probidade, Graciliano Ramos, no século passado. Infelizmente, os atuais prefeitos, eles notoriamente se destacam por atos de improbidade administrativa, de ultraje ao erário e desrespeito ao cidadão. Há de considerar que, em algumas ocasiões, são prefeitos que não têm maturidade política nem formação, né? Agora, eles precisam se cercar de pessoas de experiência administrativa e não podem desconhecer a lei. Deixa eu ver, dolo mesmo, vontade, ou se peca por desconhecer? A rigor, nessas investigações, o que temos constatado é que existe o dolo, que existe a má-fé, o objetivo marcante de desviar recursos públicos. E o Ministério Público tem proposto várias ações de improbidade administrativa, ações penais, desde o início da gestão, há mais de 10 anos. Agora, o que se observa é que, ultimamente, essas ações têm sido intensificadas. Por quê? Porque os órgãos de controle estão mais eficientes. Então, Sérgio, agora o Ministério Público faz o trabalho, a Polícia Federal faz o trabalho, e depois de 10 anos, como a Operação Taturana, Gabiru, a gente não vê a sequência desse trabalho na Justiça. Isso faz com que as pessoas, né, os mandatários, aqueles que detêm o poder, né, administrativo das cidades, eles entendam que vale a pena o crime? A morosidade do Poder Judiciário é um estímulo a esse tipo de delinquência. Tem denúncia que eu ofereci no ano passado que ainda não foi recebida. Tem denúncia que foi recebida pelo Tribunal de Justiça contra prefeito e esses processos tramitam pachorrentamente. É verdade que os prefeitos se cercam dos melhores advogados que usam a legislação com que finalidade? De retardar o encerramento da fase de instrução. Mas o Ministério Público não se abate, o Ministério Público continua insistindo para que se aplique justiça e que essas autoridades públicas, especialmente os prefeitos, respeitem a lei e respeitem o erário, porque esse dinheiro não é meu, não é seu, Miguel, esse dinheiro é nosso, esse dinheiro é do povo e que está sendo desviado. É por isso que somos testemunhas, todos nós, do caos que ocorre em Alagoas, o caos da saúde, o caos da educação. É porque esse dinheiro que deveria ser investido em saúde e educação, está sendo desviado criminosamente. Enquanto isso, a população fica desassistida, né, e procura, mais uma vez, o Ministério Público, seja através de uma petição mesmo, através de um advogado, seja através da Defensoria Pública, ou seja através da notícia crime no próprio jornal, através de denúncia. Qual deve ser o comportamento do Ministério Público a partir desse momento? Antes, o que havia era uma atitude contemplativa do cidadão. Ele não queria se envolver. Mas, com o passar do tempo, o cidadão ele está adquirindo essa consciência de que precisa denunciar, de que precisa requerer às autoridades o esclarecimento desses fatos que entristecem a nossa sociedade e, em particular, o alagoano. De modo que o Ministério Público tem recebido várias demandas e essas demandas geram processos administrativos
geram investigações e geram processos judiciais. Infelizmente, esses processos não andam com a pressa que deveria haver, ou seja, são demandas vagarosas. No entanto, o Ministério Público ele continua a lutar em busca de justiça e para dissuadir estes delinquentes multireincidentes que avancem nos recursos públicos. Ultimamente, na última semana, mais propriamente, né, para contextualizar o que eu vou perguntar, deputados, né, chegaram a fazer menções no próprio discurso dentro da Assembleia Legislativa e também através da imprensa, que não estavam muito satisfeitos com o trabalho do Ministério Público porque tinham fechado unidades de saúde, casas comerciais, fábricas de queijo e colocando, né, no canto da parede essa situação de insegurança com relação à parte sanitária, com a participação de políticos, vereadores de cidades. Os deputados não gostaram disso. Como é que o senhor analisa essa situação? O Ministério Público é uma conquista da sociedade alagoana, da sociedade brasileira. A quem o Ministério Público incomoda? Incomoda aos fora da lei, aqueles que desrespeitam o ordenamento jurídico. O Ministério Público não pode transigir no cumprimento da lei, não pode negligenciar no exercício da sua atividade funcional de controle externo. De modo que algumas pessoas ficam insatisfeitas. É natural. Essa resistência ela vai ser minorada com a atuação do Ministério Público, mostrando que o cidadão brasileiro ele tem de cumprir a lei. Ele tem de ser obediente aos ditames do ordenamento jurídico. Mas essas insatisfações, essas pessoas que realmente se incomodam, é porque elas pregam o quê? Elas pregam o que ocorria no passado. Uma pasmaceira, não se fazia absolutamente nada. Elas estão insatisfeitas porque tem um Ministério Público atuante. Se o Ministério Público fosse negligente, se o Ministério Público fosse desidioso, não haveria essa reclamação. E o Ministério Público age em nome da sociedade e para a finalidade de se aplicar a lei, em defesa do cidadão, o cidadão que é o destinatário da atuação do Ministério Público. E essa atuação vai continuar sendo firme e inflexível no cumprimento da lei. E depois do intervalo, a gente continua a conversar sobre o combate à corrupção em Alagoas com o Procurador-Geral de Justiça, Sérgio Jucá.